Vamos à última pergunta de hoje. A última pergunta de hoje vem do Fernando Martins e o país de origem da pergunta é o Canadá. Fazia tempo que não vinha perguntas do Canadá, de Angola, Moçambique, pronto, enfim, fazia tempo. Se concentrou agora essas 2 últimas semanas, a coisa estava concentrada aqui por Portugal. Muito bem, Fernando, agora eu já sei quem és tu. Já começo a mapear os meus ouvintes que mais participam. Então, sim, Fernando, me lembro de ti que não é a primeira pergunta que tu fazes. Se tu me perguntares quais foram as outras, aí eu já estás querendo demais, mas já me lembro que tu fizeste outras perguntas. E isso já é um grande progresso. Muito bem. O Fernando, ele diz o seguinte, escreve o seguinte: apenas quero que, por favor, o Andy fale do massacre que há na Chechênia, que tem o primeiro campo de concentração para homossexuais. Penso ser pertinente falar sobre isso, que é realmente um atentado à vida humana. Há que consciencializar e dar a conhecer para que a humanidade acorde e se acabe com tamanho massacre e ignorância. Obrigado. Fernando. Bem, Fernando, sempre se soube, Fernando, o que acontece é que há muita resistência a este conhecimento. Até hoje, há muita resistência a este conhecimento. Tanto que Freud, que foi o primeiro homem a estudar, homem aqui no sentido de homem mesmo, porque casualmente foi um homem e não uma mulher, não estou falando do primeiro ser humano, certo? Mas foi o primeiro ser humano a estudar o que ele considerava eu não sei nem que palavra dizer, viga mestra, é muito mais do que isso, o alicerce é infinitamente mais do que isso. Existe um termo filosófico, que sim, esse é só para o uso filosófico mesmo, que é um termo que se usa a dizer a ontologia. O que é? Que diabos é isso, ontologia? Ontologia é o que há de mais profundo, intrínseco, mais sólido, mais capital, mais poderoso, mais tudo no ser. E por mais que isso contrarie frontalmente as grandes religiões, mas também não é a primeira vez que as grandes religiões são contrariadas, e muito menos a primeira vez que se demonstra que realmente é preciso ver que a religião tentou, por alguma razão óbvia, até razão historicamente óbvia, administrar a ciência, mas é óbvio que isso não é competência da religião. Mas que essa coisa, Fernando, é a sexualidade humana. Há ainda uma estarrecedora resistência, tanto que Freud era acusado de pervertido, de todas essas coisas, porque ele só falava praticamente na sexualidade humana, e aqui em amplo espectro, considerando que praticamente tudo, e na verdade a palavra praticamente aí não tem o que fazer aí, é
tudo tem como fonte primária a sexualidade. E claro que quando eu estou falando em sexualidade, eu estou falando no mais amplo espectro, né, do que é a sexualidade humana, que o sexo é uma das suas manifestações. E que tudo gira em torno disso, né? Uma das coisas interessantes é saber quantas vezes por dia as pessoas pensam em sexo e têm os seus pensamentos relacionados à sexualidade. Não é por nada que quando alguém descobre isso, não há nada mais poderoso do que ter alguém sob seu domínio, né? Dizer que isso que mais está presente na nossa mente é justamente pecado. Pronto, eu sou o dono do mundo, Senhor absoluto, né? Senhor absoluto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu ouço, né, Andy, né, tu estás muito freudiano às vezes. E quando nós fazemos análises psicanalíticas do comportamento do presidente da Coreia do Norte e do Donald Trump, e que na verdade estes dois homens não estão fazendo nada mais do que competição sexual, né, mostrando quem tem o míssil maior. Acreditem, é exatamente isso, e é absurdo quase pensar que é isso que move, né, a humanidade, né, de uma forma muito doentia, porque uma vez que eu entendo a sexualidade como algo doentio, as coisas, os comportamentos são doentios, né? Eu estou chegando na Chechênia, falando do presidente lá da Coreia, presidente, não, o líder lá da Coreia e o Trump, né? Que ninguém precisa ser um gênio para perceber que estas duas pessoas estão ali num ato, né, de compensação em relação às suas frustrações sexuais que são óbvias, escancaradas, não é? Chega da lástima, da pena. Bem, e às vezes é difícil, né, dizer que, gente, é isso que move o mundo, é isso que move o mundo. Não só Freud estava certo, porque Freud já foi a determinadas comprovações e evidências, né, palpáveis e comprováveis, mas isso os gregos já sabiam, né? Isso os gregos já sabiam. Muitas civilizações sabiam, né? A mola mestra da existência é a nossa sexualidade. Se ela é saudável, é uma maravilha. Se eu entendo que a nossa sexualidade é o pecado original, estamos literalmente tramados, tá certo? Então, né, o que acontece lá na Chechênia, né? Isso não é só em relação às questões da homossexualidade como na Chechênia, mas a sexualidade em amplo espectro, tá certo? Não há uma guerra, nunca houve na história da civilização, desde os homens das cavernas, não há uma guerra que não esteja ligada diretamente a questões da sexualidade. Não há, simplesmente não há. E aí, mais ou menos, creio eu que eu já respondo o que de fato move, né, essas pessoas, né, que quando chegam a serem líderes, né, seja lá do que for, né, pode ser líder de uma igreja, né, que é a mesma coisa, né, aquele líder lá da igreja que fala aquelas coisas todas de sexualidade é só porque ele é líder de uma igreja, porque se ele fosse presidente dos Estados Unidos, pronto, seria a mesma coisa. A questão não isso acontece, né, de acordo ao que cada um tem como
circunscrição para realizar as suas demandas sexuais, porque tudo isso são questões de demandas da sexualidade, demandas ou doentias, né? No caso, doentias, né? Então, na verdade, né, como eu disse, que não é uma piada nem uma brincadeira, o líder da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos estão mostrando apenas um para o outro e para o mundo como eles têm um míssil grande, uma vez que certamente não é o caso. Parece um absurdo que seja isso a razão de tanta coisa, não é? Mas é. Então, e que obviamente nenhum dos dois, né, teve uma linda noite tórrida de sexo e romance maravilhoso e satisfação plena com suas parceiras ou parceiros, para que no outro dia, né, estejam preocupados com o tamanho do míssil do presidente da Coreia do Norte e o outro com o tamanho do míssil do presidente dos Estados Unidos, tá certo? É cabível supor que homens realizados estariam ocupados disso? Mas é óbvio que não. Não só homens não realizados, né, naquilo que é mais básico da realidade, da realização humana, né? Não é por nada que quando alguém, né, diz, nossa, eu tive uma noite ruim, né, quando a gente diz isso brincando, porque na verdade isso não é assim tão mentiroso. Porque quando realmente se tem uma noite boa, não precisa ser uma noite, pode ser uma tarde, um fim de semana. Quem é que vai estar pensando em, sabe? Qual é o síndico de um prédio que tem noites tórridas de amor e está apurrinhando os seus condôminos? Síndico é aquele que cuida das coisas do prédio, que aqui em Portugal tem outros nomes, eu estou usando nomes em português do Brasil, ou seja, não em português do Brasil, mas os nomes usados no Brasil, né? O síndico né, e os condôminos são os que moram no prédio, né? Então, às vezes, os síndicos são os verdadeiros demônios, né? Muito bem. Então, é isso. Desde o espectro pequeno até o amplo espectro, quando o que eu tenho para liderar ou para governar não é um prédio, mas um país. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, a mesma pessoa. Então isso eu não sei se eu estou respondendo diretamente por que existe um campo de concentração na Chechênia, que é aquele líder lá, eu até me esqueci o nome dele, porque ele tem a figura dele realmente é uma figura patética. Por que este homem tem a necessidade de ter um campo de concentração para homossexuais na Chechênia, lá no país dele, perseguir homossexuais? Né? Olha, eu posso te garantir que estudantes do primeiro semestre de psicologia ou psicanálise sabem responder isso. Sabem responder isso perfeitamente. Sem muito perigo de errar, Fernando. Sem muito perigo de errar. Então, né, tu fazes, né, por incrível que pareça, o presidente da Chechênia, que é uma república da Rússia, né, de uma outra etnia, ao fazer isso, ele faria a mesma coisa se ele fosse síndico de um prédio. Ele certamente no prédio faria qualquer coisa para perseguir os seus condôminos gays. Tá certo? E se ele fosse menos do que isso, menos do que síndico de um prédio, de alguma maneira ele iria tentar matar nos outros aquilo que ele tem em si. Tá certo? E é impressionante isso, como isso pode ser possível.
Como isso pode ser possível, né? E às vezes as razões são inacreditáveis. Inacreditáveis. E vou dizer mais. Quando eu estava no armário, qualquer dia eu tenho que me sentar aqui para falar com vocês e contar algumas coisas interessantes nesse sentido. Quando eu estava no armário, vocês não podem imaginar as coisas que eu arquitetava para matar em mim a minha homossexualidade. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção das coisas que eu arquitetava. Claro que eu não arquitetava nada macabro, porque eu tinha uma formação ética que o presidente da Chechênia não tinha, não tem. Tá certo? Mas tentava de outras maneiras. Tentava de outras maneiras. O que a energia, eu digo às vezes brincando, nossa, a energia que eu gastava para provar que era hétero, daria para iluminar um país. Se fosse transformar isso em quilowatts, daria para iluminar Portugal inteira, só com a energia que eu gastava para provar que era hétero. E eu não estou sozinho, ou melhor, não estava sozinho nessa empreitada, tá certo? Não estava sozinho nessa empreitada. Não é por nada que ainda 80% mais ou menos, né? Não, um pouco menos, uns 70%, né? Uma vez que só 16% dos homens e mulheres gays são assumidos e vivem sua sexualidade em plenitude, são 16% só. Em alguns países isso não existe, mas em outros o índice é muito grande, a média no planeta são 16%. Onde é que estão os outros? Né? Os outros 84%. Desses outros 84%, 90% dos 84% são homens casados, com filhos e famílias, em tarefas hercúleas. É isso que eu digo. Um homem nessa condição, se nós conseguíssemos pegar a energia que um homem assim gasta para matar em si o que ele na verdade é, não é? Que é uma espécie de suicídio do espírito e da alma, né? Um assassinato, um homicídio do espírito e da própria alma. Eu digo suicídio porque é da própria alma, né? Um suicídio da alma. Né? Nesse sentido, te digo, Fernando, se nós pudéssemos converter essa energia gasta para sufocar a essência do ser e provar da forma mais patética que somos heterossexuais, quando eu falo isso, chega a me dar assim, vontade de dar gargalhadas, né? E quando a gente se dá conta depois disso, né, isso vira realmente motivo quase de gargalhadas, né? Se não fosse trágico, seria cômico. A energia que se gasta, né, e ao que se chega simplesmente para se provar que se é heterossexual, né? Se pode chegar, sim, facilmente, se eu só tiver a possibilidade de me casar e ter filhos para provar isso eu vou fazer. Muitos fazem. Basta ter uma mínima demanda hétero que já é suficiente para isso, né? E as consequências são sempre normalmente graves. Mas se eu tiver a condição, sim, né, e não tiver valores éticos mais sólidos, sim, eu posso ser presidente de um país e resolver fazer um campo de concentração para matar os homossexuais. Né? Porque eu preciso matar aquilo em mim. Eu preciso matar aquilo em mim. E por que se precisa matar aquilo? Aí você tem que, não vou dar essa resposta, né? Você tem que procurar quem foi que inventou essa história de que a homossexualidade, né? A homossexualidade merece isso, né?
seriam os mesmos que inventaram, certamente, chegaram à conclusão de que a Terra era o centro do universo. Né? Deve ser mais ou menos, por ali, devem ser estes gênios da lâmpada de Aladim que tiveram esta mesma ideia. Né? Brincando, mas também é mais ou menos por aí mesmo. Né? Já tiveram tantas ideias estapafúrdias, né, sustentadas em outras coisas mais estapafúrdias ainda. Pronto, isso, né, fez com que muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas, morressem. Simplesmente. Por exemplo, eu sempre uso, eu fico batendo na mesma tecla, né? A mesma tecla. A questão da Terra, né? Da Terra, o centro do universo, né? Porque religiosamente a questão da Terra no centro do universo, porque isso, né, era a criação e tudo mais, mataram-se uma inquisição na Europa, né? Com outras coisas também, bruxaria, não sei mais o quê. Mas quando veio essa questão, simplesmente eram mortos, perseguidos, né? Por estarem demonstrando uma outra coisa. E isso que essa coisa não ia ao âmago do significado do ser. Imaginem, a sexualidade vai, não é? Por isso que alguns, inclusive pensadores, dizem que essa é a última fronteira, né? É porque realmente talvez essa seja a última fronteira, e não é por nada que, né, as coisas estão barulhentas, essa seja a última fronteira, né? Ou melhor, a primeira porta da última fronteira do conhecimento, ou melhor, do caminho em direção ao ser. Já estou aqui mais filosofando agora. Né? Do caminho em direção ao ser, ao âmago, né, verdadeiro do ser. Né? Mas, claro, para se ir lá, evidentemente que se precisa eu me lembrei agora de um texto, né? De um texto meu. Eu sempre vou falando aqui as perguntas e vou divagando e vou me lembrando de coisas e coisas e coisas. Nossa, que coisa! De um texto meu que eu justamente falo isso, né? Quando se olha para a alma e se vê uma caverna obscura, cheia de coisas tétricas e horrorosas, e no centro dessa caverna um sarcófago horrendo, e de repente alguém toma coragem, né? O dono da caverna toma coragem e empurra a tampa do sarcófago, e na verdade a caverna se ilumina, né? Assim, impressionantemente, cegando, né? E dentro do sarcófago, o que ilumina a caverna é um tesouro de inimaginável brilho e beleza. E aí vai se ver que não se tratava de uma caverna, se tratava do grande salão, de um grande palácio da alma, mas que estava completamente repleto de sujeira, de lixo, de crostras, de coisas, de imundície por todos os lados, depositado ali pelas religiões, sociedade, cultura, etc, 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 que foram fazendo aquele palácio, aquela sala central daquele palácio, uma verdadeira caverna macabra. E quando tu abres aquele sarcófago central, não se tratava do sarcófago, se tratava do tesouro da tua alma, não é? E aí tu vais perceber que não se tratava de uma caverna, e sim da sala principal do maravilhoso palácio. Então, esse é um texto meu que eu escrevo sobre isso, né?
E depois o trabalho que dá limpar aquilo tudo, evidentemente. Né? O trabalho que dá limpar aquilo tudo. Mas essa é a última fronteira, Fernando. Essa é a última fronteira. Né? É abrirmos aquele sarcófago. Né? Eu estou dizendo para o caso aqui do que tu me perguntas. Eu estou dentro dessa circunstância. Apesar de que isso também serve para outras coisas. Mas eu digo aqui dentro da questão, né, das pessoas, sobretudo os homossexuais, pessoas, né, que se entenderam por muito tempo assim, dessa maneira. Porque isso é muito comum. Isso não é uma coisa... Quando eu escrevi esse texto, eu sabia que eu estaria escrevendo algo que é muito comum na maioria das pessoas que passam por essa situação. Não é? Passam por essa situação. Então, romper tudo isso, né? Romper tudo isso, não é por nada que causa muito barulho. E eu acho que sim, como alguns pensam, esta é a última fronteira no caminho do autoconhecimento, do conhecimento do ser. Mas pronto, leva tempo e dá trabalho. Então, não sei, Fernando, eu nunca sei, na verdade, nunca sei se eu respondi a pergunta, né? Porque é a questão lá da Chechênia. Mas acho que sim, eu acho que eu respondi, eu fui um pouco longe e tal, mas eu acho que eu respondi sim. Por que acontecem essas coisas, como acontece na Chechênia, por que aconteceu isso, por que campo de concentração para judeus, campo de concentração para homossexuais, né? Escravidão para negros, né? No caso, quando a escravidão era para negros, não sempre foi, né? Em outras civilizações. Mas eu digo no nosso caso aqui mais conhecido, a escravidão para negros, por exemplo, pronto, enfim, essa coisa toda. Então eu penso que a coisa é mais ou menos por aí, tá certo? Mais ou menos por aí. E, claro, tem isso aqui toda razão, né? Com este tamanho massacre, mais do que tudo, com esta tamanha ignorância, né? Acabar com esta tamanha ignorância. Porque é uma ignorância tão grande, mas, né, como eu estava dizendo, é uma ignorância de si mesmo. Né? É a ignorância de si mesmo. Né? É a ignorância de si mesmo. Então pronto, Fernando, querido amigo, muito obrigado. Espero que tenha conversado, ou melhor, respondido a tua pergunta, que aliás não era bem uma pergunta, era mais uma colocação, né? Queria uma explanação minha a respeito. Penso, né, que dei a minha opinião, aqui opinião como conceito de concepção, né, como sinônimo de concepção. O meu entendimento, agora sim, melhor do que tu, o meu entendimento a respeito da questão. Tá bem? Um grande abraço, Fernando, um grande abraço, espero mais perguntas brevemente.